Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação e evolução humana, tá? Então nós temos lá, o que é a nutrição? A nutrição, então, é um processo biológico de ingestão e absorção de nutrientes que vai fazer com que ocorra a quebra dos macronutrientes, ou seja, de moléculas grandes, em partículas menores, tá? As macromoléculas, elas são quebradas no processo de digestão, tá? E quando ocorre esse processo de digestão, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a absorção dos nutrientes. Nutrientes que vai manter o nosso organismo saudável, vai manter o nosso metabolismo em funcionamento, certo? Bom, quanto ao tipo de nutrição, nós temos dois tipos de nutrição. A nutrição que se refere aos seres autótrofos e a nutrição que se refere aos seres heterotróficos. O que é isso, então? Bom, os seres autótrofos são aqueles que são capazes de produzir o próprio alimento. Quem são eles? Os vegetais, que fazem fotossíntese, tá? As cianobactérias e as bactérias. Esses são seres capazes de produzir o próprio alimento, por isso a gente fala que eles são seres autótrofos. E aí nós temos também os organismos que são heterotróficos. O que são esses organismos heterotróficos? São aqueles organismos que não são capazes de produzir o próprio alimento, ou seja, que dependem de outros seres, de outros organismos para ter a sua nutrição, para conseguir os compostos orgânicos necessários para o funcionamento do metabolismo. Quem são esses? Todos os seres vivos no geral que não são fotossintetizantes. Os fungos, os moluscos, os insetos, os crustáceos, nós, seres humanos, exatamente, nós também. Então, o que a gente faz? Nós comemos para quê? Para pegar principalmente a glicose dos nutrientes e produzir energia. Para pegar as proteínas e construir o nosso organismo. Para pegar os lipídios e a gente ter reserva energética. Então, cada nutriente vai ter a sua função para manter o nosso organismo em funcionamento, em perfeito funcionamento, tá? Bom, o que então vai ser esse metabolismo? O metabolismo são todas as reações que acontecem no nosso organismo, tá? E esse metabolismo, ele é dividido em dois tipos de reações. As reações de catabolismo e as reações de anabolismo. As reações de catabolismo são reações de quebra, tá? Quebras de molécula para a gente obter energia, como é o caso do processo digestivo, tá? O processo de digestão, então, envolve reações de catabolismo. Já as reações de anabolismo são reações que vai estar formando substâncias novas, são reações de síntese, são reações de construção. Um tipo muito importante de reação de anabolismo é a síntese de proteínas. Então, quando o nosso organismo está produzindo proteínas, a gente fala que isso é uma reação de anabolismo, tá? Bom, então nesse sentido, o que a gente tem de importante aí? Para manter todas as funções vitais do nosso organismo, um bom funcionamento, ou seja, manter o nosso organismo em homeostase, que é o equilíbrio, nós precisamos de uma boa alimentação, de uma alimentação rica, de uma alimentação balanceada, de uma alimentação colorida, tá? Isso é fundamental. Então, quando você olha para o seu prato e você vê só uma ou duas cores lá no seu prato, a sua alimentação ela não está balanceada adequadamente, tá? Bom, os nutrientes que nós ingerimos, esses nutrientes, eles são divididos em macronutrientes e em micronutrientes. Como que essa divisão é feita? Os macronutrientes, ele está relacionado com a quantidade de ingestão, quanto que o nosso corpo precisa. Então, quanto mais o nosso corpo precisar, ele vai ser classificado como macronutriente. Quanto menos o nosso corpo precisar, ele vai ser classificado como micronutriente. Então, ele está relacionado diretamente com o quê? Com a quantidade necessária
dos nutrientes para a manutenção das nossas funções vitais, tá? Bom, então quais são os macronutrientes que a gente tem conhecimento? Carboidrato, proteínas, lipídios e a água. Esses são os macronutrientes, porque nós não vivemos sem esses macronutrientes, tá? Bom, os carboidratos, eles também são chamados de açúcares, né? E são as principais fontes alimentares para obtenção de energia. Nós não podemos viver sem os carboidratos, tá? Só que todo e qualquer carboidrato em excesso também pode provocar problemas no nosso organismo, tá? Então, a gente tem que ter tem que estar balanceando aí, tá? Esses carboidratos, eles podem ser classificados ainda em monossacarídeos, em disacarídeos e em polissacarídeos. Isso de acordo com o tamanho das moléculas, tá? Bom, quando você come arroz, quando você come batata, quando você come mandioca, quando você come farinha branca, macarrão, todos esses nutrientes que eu acabei de falar para você, eles são considerados carboidratos. E quando ocorre a quebra desses nutrientes durante o processo de digestão, eles liberam um açúcar chamado glicose. Essa glicose vai para dentro da nossa célula, tá? E aí, quando ela se junta com o oxigênio que vem da respiração, ocorre o processo de produção de ATP, produção de energia. E sem que esse processo aconteça, jamais nós vamos conseguir sobreviver, tá? Então, isso é muito importante para o nosso organismo. Uma outra coisa que a gente tem que está ingerindo também, que o nosso corpo não vai absorver, mas é fundamental para a manutenção do nosso metabolismo, são as fibras, tá? Os alimentos que contêm bastante fibra, como a granola, os cereais, a gente não absorve fibras, mas é fundamental para o funcionamento adequado do nosso intestino, tá? As fibras, elas então estão ligadas com a formação do bolo fecal e faz com que o nosso sistema digestório funcione adequadamente, ok? Bom, então passamos pelos carboidratos, que são nutrientes energéticos. Agora a gente vai passar então pelas proteínas. As proteínas, elas são produzidas no nosso citoplasma com a ajuda do nosso material genético, nosso RNA mensageiro, que vai estar sintetizando proteínas que são nutrientes construtores, tá? Oi! Você quer falar um oi? Olha lá, ó. Fala um oi pro pessoal. Dá um tchauzinho pro pessoal. Não? Oi, Felipe. Olha lá, ó. O pessoal falando um oizinho pra você. Deixa eu levar ele pra lá. Bom, então vamos só retomar. Falei para vocês então que as proteínas são produzidas no nosso citoplasma com a ajuda do nosso material genético, RNA. Então, o que acontece? Nosso DNA, ele traz um código genético e esse código genético, ele é capaz de produzir as proteínas necessárias para a manutenção do nosso corpo. A cada três letrinhas do nosso código genético, a cada 3 bases nitrogenadas no código genético, vai trazer um aminoácido. E vários aminoácidos juntos vai formar uma proteína. As proteínas, elas são fundamentais para a regulação do nosso metabolismo, para a construção do nosso metabolismo, para o nosso crescimento, para a regulação de enzimas, para o nosso sistema imunológico. Então, as proteínas, elas são consideradas nutrientes construtores, tá? Elas fazem parte, se você faz academia, por que você precisa ingerir bastante proteína? Porque você não quer ganhar massa muscular? E a massa muscular não é uma construção do seu músculo?
Então, por isso que você precisa ingerir proteínas, tá? Então, carboidratos, nutrientes energéticos. Proteínas, nutrientes construtores. Bom, os lipídios. Os lipídios são os óleos e as gorduras. Os lipídios também são nutrientes energéticos, porém o excesso dele pode provocar um monte de problemas de saúde, tá? Inclusive, nós consumimos, para produzir energia, nós consumimos os carboidratos, tá? Se você ingere muita gordura, essa gordura ela vai ficar armazenada no seu corpo. Por isso, então, que você vai ganhar peso, tá? Essas gorduras, elas podem ser insaturadas, que são as gorduras que são consideradas benéficas à saúde, tá? Porque ajuda a reduzir o colesterol ruim. Ou essas gorduras ainda podem ser saturadas, que são consideradas prejudiciais quando ingeridas em grande quantidade, tá bom? E as gorduras trans são aquelas gorduras que são artificiais, é a gordura hidrogenada, encontrada em comidas processadas, como bolo, biscoito, nos alimentos de prateleira, sabe? Para conservar por mais tempo. Essa gordura trans, a gente também deve consumir em pouquíssima quantidade. E a água, que é um solvente fundamental para a manutenção da vida, né, de todos os seres vivos. Ó, planeta Terra, terceiro planeta do sistema solar. Só existe vida nesse planeta por quê? Porque existe água no estado líquido. Então, a água ela é fundamental. Ela participa de todos os processos fisiológicos do corpo humano, além de regular a temperatura, de fazer a proteção de estruturas do corpo, como a lágrima, tá? E ela ainda ajuda na eliminação de toxinas, como é o caso do suor, da urina, tá? Então, a água é fundamental. Nós devemos ingerir de 2 a 3 litros de água diariamente para que ocorra o funcionamento adequado do nosso metabolismo, ok? Bom, tudo que nós estávamos falando até agora refere-se aos macronutrientes, tá? Mas o que vem ser os micronutrientes, então? Os micronutrientes são aqueles alimentos que nós precisamos ingerir em menor quantidade para manutenção do organismo, tá? Quem são eles? As vitaminas e os sais minerais. As vitaminas e os sais minerais, eles são nutrientes reguladores. O nome já fala, porque eles regulam o nosso metabolismo, tá? As vitaminas, elas são classificadas em 2 categorias. Vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. Olha que legal. Lipo, de lipídio. Então, são vitaminas que se dissolvem na presença de gordura. Hidro, de água. Então, são vitaminas que se dissolvem na presença de água, tá? Quando a gente tem essas vitaminas hidro e lipossolúveis, nós precisamos estar ingerindo os alimentos que vai fazer esse processo. As lipossolúveis são a vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. As hidrossolúveis são as vitaminas C e as vitaminas do complexo B. Então, aí a gente tem essas vitaminas que cada uma tem suas funções. O excesso vai causar prejuízo e a falta também causa prejuízo, tá? E os sais minerais? Os sais minerais é o que a gente ingere também no alimento, na presença de água, tá? E vai fazer a regulação do nosso organismo. Por exemplo, ossos e dentes. Essencial que nós tenhamos na nossa alimentação nutrientes ricos em cálcio, como o caso de vegetais de coloração escura, derivados do leite, tá? O nosso metabolismo energético, manutenção da musculatura, nós precisamos de magnésio, tá? Então, a gente precisa ter alimentos que contenham magnésio. O sódio, para manutenção da nossa glândula tireoide, a gente precisa ingerir sódio. Onde que a gente encontra o sódio? No iodo também, no sal. Então, tudo isso são nutrientes reguladores e que a gente não precisa estar ingerindo em grande quantidade, tá?
Então, por isso que eles são micronutrientes. Então, aqueles 3 vídeos que eu enviei para vocês, quando vocês foram fazendo o resuminho, vocês foram vendo que era justamente isso que eu estou falando para vocês, que falava cada um deles, né? Então, vocês fizeram uns resuminhos muito bons. Teve aluno que me mandou uns resumos excelentes, tá? E agora que a gente retomou o que estava naqueles vídeos, tá? Vocês vão me fazer a tarefa, que era para ter sido feito na sexta, como eu não dei aula, a gente está repondo essa aulinha. Então, vocês vão fazer para mim a tarefinha do capítulo 8. Então, vocês vão fazer todos os exercícios do módulo 28, os exercícios do módulo 29 e o para conferir, tá? Então, vocês façam as atividades, tira a foto e me envia, tá? Quando vocês tirarem foto e me enviar, não se esqueçam de colocar nome, tá? Porque se vocês não colocarem nome, eu não consigo dar a notinha para vocês, combinado? Combinado, pessoal? Beleza. Ok, professora. Ok. Ficou mais claro esse conteúdo? Ficou? Sim. Ótimo. Ficou. Na próxima aula, a gente começa Sim. com o sistema digestório. Por isso, a importância de nós termos o conhecimento dos nutrientes, para então a gente entrar no sistema digestório. Agora a gente entra numa parte das ciências que eu gosto bastante, que vai falar do corpo humano. Porque até agora estava maçante o conteúdo que a gente estava vendo, né? Aquela parte do primeiro bimestre, ela é exaustiva. Agora não, a ciências fica bem tranquila, bem gostosa da gente estar trabalhando. Tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar, então, vocês me enviarem a tarefa, e conforme eu vou recebendo, eu já vou dando o ok aqui de recebido, e eu vou mandando a foto para vocês dos recebidos. Pode ser? Tranquilo? Eu só vou fazer uma chamadinha aqui rapidinho, porque tem bastante falta hoje, e aí eu preciso fazer essa chamadinha aqui. Deixa eu só pegar a fichinha de vocês. Então, vamos lá. Ana Elisa. Ana Laura. Presente. Arthur. Oi, Pro, tô aqui, é que eu tive que ligar meu coisa, não tava conseguindo. Ah, tá aí. Arthur Rosim. Arthur Schwantz. Presente. Bárbara. Presente. Gabriele. Isaac. João Pedro. O João Pedro está tentando conectar o áudio. Jordana. Cauã. Opa, falei errado, desculpa, presente. Cauã. Manuela. Presente. Maria Eduarda. Aqui. Maria Rita. Matheus. Presente. Mirela. Nicolas. Vitor Moraes. Vitor Moraes também não entrou. Vitor. Emanuele. A Emanuele tinha dentista, né? E hoje nós temos a Harumi também. E a Harumi. Bom, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos que faltaram. Essa aula está sendo gravada, então já eu posto lá no grupo para vocês, tá? Eu vou ficar esperando vocês me enviarem a tarefa, combinado? Beleza. Então, até depois. Só vou fazer um print da tela. Até. Até, pessoal. Vou ficar aguardando. Tchau, tchau. Tchau, Duda.
Tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau.